Essa é a parte 1 do exemplo 8 e 9A do treinamento básico do SimEngineer, onde iremos ver o método de combinação do tipo linear, que eu chamarei de método 1, e como funcionam as classes de resultados. Este é o exemplo 8 e este é o exemplo 9A da apostila básica. Iremos agrupar os assuntos abordados nesses dois exemplos em um único exemplo e o modelo utilizado será esse pórtico de concreto. Vou vir aqui no CIA, análise, exemplo 8 e 9A, treino básico, combinações, e vamos escolher concreto, CA50 apenas, pode manter o C20, vamos dar OK. Logo de início, salvem o arquivo, né? Então, exemplo 8 e 9A. Na sequência, vamos clicar em estrutura, elemento 1D, elemento, tá OK. Aqui nós temos 4 metros, daqui até aqui 5 metros, daqui até aqui outros 4 metros. É a mesma seção para todo mundo. Apoiou, já fez a modelagem. Entra em carregamento, serão 4 carregamentos, peso próprio, alvenaria, vento mais X, e vento menos X. Então nós temos 4 casos de carga. Perceba que eu deixei todos permanentes, tá? Nem fiz nenhuma alteração. Então vamos lançar o carregamento, peso próprio automático, alvenaria, força linear em viga, valor menos 14. Lança aqui, só marcar. Cargas e massas, indicação de carga, para ver os valores. Vento mais X, força linear, vou usar uma trapezoidal, primeiro valor 0, segundo valor vai ser 1. Eu vou lançar na direção X, sistema global, então eu vou lançar da esquerda para a direita, uma carga que começa em 0 e termina em 1, OK, seleciono essa barra, ESC, gerei. Vento menos X, força linear em viga, só trocar o sinal, as configurações ele manteve, porque agora eu tenho que atuar da direita para a esquerda. Então vou dar OK, seleciono a barra, ESC, Ion ESC e foi lançado. E vamos lá. Com esses dados que eu lancei, eu já posso trabalhar e fazer o primeiro método de combinação do CIA, pois esse primeiro método é totalmente manual, e eu não preciso dar muitas configurações. Eu preciso basicamente só listar os casos de cargas do projeto. Então vamos lá ver os métodos. Eu tenho o método linear, método envoltória e o método de norma, que aqui no caso da norma brasileira chama-se concreto, LU, normas, aí tem os outros subtipos, né? Mas aí dependendo da norma que você estiver utilizando, esse nome aqui muda, mas vamos chamar de combinações de norma. E, além dos tipos principais, eu tenho 2 subtipos, último e serviço, tá? E de norma é a mesma coisa, estado limite último, estado limite de serviço. Então, aqui nesse exemplo, eu sempre vou utilizar estado limite último, então eu sempre vou usar último, tá? Mas para que serve isso? É para a parte de dimensionamento. Se você estiver fazendo um dimensionamento que exige estado limite último, o CIA vai te mostrar apenas quem é o último. Se for um dimensionamento que exige estado limite de serviço, ele vai te mostrar o que é de serviço. Então, se eu for pegar, por exemplo, a área de aço de um elemento, eu vou utilizar as últimas. O CIA vai te exibir as últimas, né? E se eu for verificar a flecha diferida, o CIA vai te mostrar as combinações de serviço. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro método, então, que é o método mais manual, que é o linear,
Então, clico em linear, último, como eu disse, por simplificação sempre vou usar o último aqui. Então, linear último, eu vou chamar de CL1, a primeira combinação. Então, vocês perceberam que basicamente eu não fiz configuração nenhuma, está todo mundo com permanente, mas no caso do primeiro método, eu vou gerar todas as combinações lineares e eu também vou dar todos os fatores de ponderação. Então, esse é o método mais manual. Então, eu vou dizer, eu quero peso próprio e alvenaria, e agora eu vou dar o coeficiente de ponderação. Posso digitar aqui, botar 1,4, corrigir, ele já lança nesses elementos, vou dar OK, e essa primeira combinação, os coeficientes de ponderação também podem ser digitados através desse menu aqui, se você desejar. Só que no primeiro você consegue lançar esse coeficiente em vários casos de carga ao mesmo tempo, aqui é 1 por 1. Mas vamos lá, novo, vento mais x, 1,4, vou dar OK, e novo, tiro esse vento, passo esse outro vento, vamos dar OK, e também 1,4, só conferir, aqui faltou botar 1,4. Então temos aí a primeira sequência de combinações. Tá? Situação desfavorável para as permanentes, então 1.4, 1.4, as permanentes e o vento 1.4 também, e aqui um vento e o outro vento. O vento, ele nunca atua em uma combinação nos dois sentidos ao mesmo tempo. Sempre o vento está atuando em um sentido e em uma combinação. Então, eu pego as permanentes e depois pego um vento de cada sentido. Agora, eu preciso fazer a situação favorável. Então, eu posso pegar essas três aqui, mandar copiar e editar os valores. E tá aí. Então, essas serão as minhas 6 combinações, tá? Situação desfavorável, situação favorável. Então, ao todo, 6 combinações lineares, como eu disse, tudo montado manualmente, todos os coeficientes de ponderação dados manualmente. Mas agora a gente chega na parte, por exemplo, eu vou para a parte de combinação. Eu tenho um pilar e eu tenho que saber qual é a área de aço necessária para esses 6 casos aqui. Então, teoricamente, você teria que verificar caso por caso, né, para pegar a área de aço necessária. Mas isso não é preciso. Por quê? Você pode agora unir todas as combinações embaixo de um único nome. E com isso, na hora da parte de dimensionamento, o CIA vai verificar todos os casos de uma vez só. Então, como que eu uno então todas as combinações embaixo de um único nome? Será através da classes de resultado. Então, eu vou chamar aqui de envoltória CL, porque no final das contas, na parte de resultados, o que eu vou ver em relação a essas 6 combinações lineares? A envoltória de resultados das 6 combinações. Então, CL1, a CL4, a CL6. Vou mandar calcular. Então, aqui na parte de resultados, eu posso ver combinações. Então, CL1, onde tem um 40 a 94. CL2, posso ver uma por uma, né? O vento atuando de um lado, o vento atuando do outro. E posso vir na classe e vou ver a envoltória de resultados para aquelas 6 combinações, tá? Na verdade, a classe sempre é uma envoltória de uma coisa, tá? Então, vou clicar aqui em atualizar. E aqui eu tenho uma envoltória de resultados para 6 combinações. Se eu clicar em visualizar, aqui eu estou vendo o momento Y. E eu olhar aqui na tabela o momento Y, tem esses dois valores aqui que estão sendo apresentados. E ele me mostra que esse valor está vindo da CL1, que é as permanentes vezes 1.4. E o outro valor está vindo de um dos ventos, né? Que é as permanentes e o vento multiplicados por 1.4. Tá? Então, aqui eu vejo de onde está vindo esses resultados. E assim a gente finaliza o primeiro método de combinações. Então, eu tenho que, nesse primeiro método, eu tenho que
gerar todas as combinações uma por uma e dar todos os fatores de ponderação. E no final, tenho que montar uma classe de resultado para unir todas aquelas combinações embaixo de um único nome, para que o CIA, na parte de dimensionamento, verifique isso. Verifique todos de uma vez só. Então agora vamos apagar o que a gente fez e nós vamos para o segundo método.